Está começando agora o nosso Com ListaCast e hoje falaremos sobre lote ou preço global. Ô Antônio, o quão relevante é esse tema para quem é licitante? Cara, a forma como o órgão público está comprando, ele vai impactar diretamente na forma como ele vai precificar. Então, se eu estou falando de item, por exemplo, eu vou precificar um a um e aí fica fácil de compreensão. Se eu estou falando de global, ou seja, tudo será arrematado por um único fornecedor, é uma outra situação, existe uma outra estratégia. E se eu estou falando de lote, eu tenho que tomar um certo cuidado, tá? Como que eu vou compor esse preço dentro do lote, justamente para no futuro questões de equilíbrio econômico-financeiro, solicitação de reequilíbrio e tudo mais. Então é importantíssimo você analisar o critério de julgamento que ele está utilizando, a forma como ele escolheu para selecionar ali o objeto, porque vai impactar tanto na precificação quanto na execução contratual. Muito bem. Temos algumas questões hoje também. Temos o nosso e-mail. Antônio, quer falar um pouco sobre esse e-mail para que a galera que está assistindo, que tem condições aqui na vivência prática e fala, pô, eu acho que eu tenho condições de ir até lá, dar dicas ao pessoal, porque eu vivencio isso. O que essa galera tem que fazer? Bom, então você que está nos assistindo aqui no YouTube ou nos ouvindo no Spotify, você pode sentar aqui na cadeira dos especialistas e também trazer a sua história. O que você precisa fazer é trazer um resumo da sua história, o que você quer apresentar aqui no Com LicitaCast, mandar isso para o nosso e-mail comlicitacast@comlicitação.com.br. Lembrando, tudo o que eu falei é sem acento, sem tio, sem nada, tá? É com licitacão. E você vai trazer um resumo da sua história e pode vir aqui que você vai contar junto conosco. Lembrando, não pode ter um medinho da câmera, pode até ter um pouquinho, mas venha de coração aberto que iremos recebê-los. O Antônio não morde. Seguinte, eu quero... eu quero... O Bruno também não. Mas a gente conhece alguém que morde. Olha só. Eu quero dar início aqui, então eu quero chamar o William para ele apresentar a nossa querida convidada, e ela trabalhou com um especialista muito querido nosso, o Tiossi Júnior, o dono do topete mais lindo desse Brasil. Topete mais garboso do Brasil. Exatamente. Né? Então, ela vai falar um pouquinho disso também. Mas, William, quem é a nossa convidada da semana? Boa. A convidada de hoje é a Mariane Branco, ex-pregoeira, atualmente analista de licitação com foco em assessoria em licitações para empresas. Sigam elas nas redes sociais, @licitacoinsmb. Muito bem, Mari. Bom. Seja bem-vinda ao nosso Com ListaCast. Muito obrigada. Estou muito feliz de estar aqui hoje com vocês. Uma experiência nova. E vai dar muito bom, tenho certeza disso. Ah, com certeza, com certeza. E você está atuando, como bem disse o William, com os licitantes, né? Ali dando dicas e tudo mais. Antes da gente entrar no tema aqui, eu gostaria de ouvir de você que está ali no front mesmo, atendendo e sabendo as principais dúvidas ali que aflige o empresário ou dão potência ao empresário para ele poder participar. Como que você enxerga o mundo das licitações para esse mercado, para quem ainda não definiu se vai entrar no mercado ou não? Boa. Bom, eu vejo assim que muitas pessoas não têm conhecimento da licitação, né? Muitos empresários estão deixando de ganhar dinheiro e não sabem o que está acontecendo. Então, alguns até têm vontade e não sabem como começar. Então, é muito importante você ter um especialista e entender a licitação, porque ela é muito rica em detalhes. Você pode ganhar ou perder a licitação em pequeno detalhe que você vai deixar passar, né? Então, é necessário que o licitante tenha conhecimento disso e tenha um profissional para ajudar ele, né? E, com certeza, desbravar esse mundo, porque dá para ganhar muito dinheiro com a licitação. Boa, muito bem. E já para entrar no nosso tema aqui, qual que é a diferença? Isso é bem legal. Qual que é a diferença entre o preço, uma licitação global por lote e outra por item? Legal. É que assim, a licitação ela é feita, às vezes, por item por lote, né? Em regra, deveria utilizar mais o item, porque possibilita que mais pessoas, mais empresários consigam estar participando da licitação. Mas tem essa possibilidade de ser global também, que vai depender do tipo de item, tipo de produto que vai estar sendo na licitação ali. Então, muitas vezes, o item ele é trabalhado pelo valor sozinho, é como se fosse uma licitação autônoma, tipo, sozinha ali.
E o global são vários tipos de itens juntos e um valor final vai ser trabalhado naquilo ali. Então, existem essas duas possibilidades. Mas a administração, se for utilizar por lote ou global, ela tem que justificar o motivo pelo estar utilizando aquela forma. Porque o item, ele apresenta mais possibilidades e é o certo de ser utilizado. Né? Então, o lote, ele pode ser utilizado sim, mas vai depender da justificativa da administração, porque tem que ser bem minuciosa, porque nós estamos falando pelo dinheiro público, né? Então, tem que ser muito bem feito aquele trabalho. Muito bem, muito bem. Trazendo alguns exemplos aí, Bruno. Exemplo, eu estou contratando uma obra, uma construção, então é evidente que aquele contrato ele será feito da forma global. Não tem como eu contratar itens separados. Exemplo, eu vou construir um prédio do zero, então não tem como eu contratar itens separados. Por outro lado, a exemplo de reformas, pode ser que em uma reforma, e ainda assim dentro de obra, eu posso fazer essa contratação por lote. Ou seja, alguém vai ficar com um lote de alvenaria, alguém vai ficar com um lote de pintura, alguém vai ficar com um lote de troca de telhado, por exemplo. Então, eu posso desmembrar isso, se for possível, dentro daquela construção. Agora, já quando eu estou falando de uma construção, o mais recomendado e até mesmo que a gente mais vê é ela global. Um outro exemplo de como utilizar o lote é, por exemplo, cesta básica. Então, veja, eu tenho gêneros alimentícios, mas por algum motivo eu vou justificar, fundamentar isso no meu processo, eu vou dizer que é conveniente que eu compre a cesta básica montada para entrega, ao invés de comprar os gêneros alimentícios separados e eu montar essa cesta básica. Lógico, como já foi apresentado, tudo isso carece de justificativa. Eu tenho que trazer a vantajosidade de se utilizar uma forma ou utilizar outra forma. Esse dos gêneros alimentícios, por exemplo, eu, Antônio, tive a experiência com os dois lados, tá? Tanto comprando os itens separados para compor ali o kit e entregar, quanto comprando o item fechado para entregar. Cada um tem seu benefício, tá? A exemplo, quando eu solicito a amostra, é mais fácil, vamos dizer assim, eu conseguir uma economicidade eu comprando separado, tá? Se eu não solicitei a amostra, talvez comprar ele junto, mas isso cada ente, né, que está contratando, ele tem que justificar a forma como ele escolheu para fazer essa contratação. Eu acho que outro exemplo também que a gente pode colocar aí é como se fosse montar um escritório, né? Vai abrir um consultório num posto de saúde. Então, como que você vai comprar os móveis? De uma empresa, compra lá a maca. A outra coloca, vai dividindo. Então, tem que ser o mesmo empresário, a mesma empresa para fornecer a padronização daquela sala. Então, é uma forma também de estar se enquadrando pelo lote. Perfeito, perfeito. Muito bom. Eu quero sair um pouquinho do roteiro para variar um pouco. E já emendando, porque também tem um outro fator que talvez gere dúvida lá na ponta, que é o kit. Como que é essa formatação Isso se estende a você também, Antônio. O kit, qual que é a diferença dele nesse sentido? Quando eu encontro um edital que tem ali a formatação de kits. Quando ele traz a expressão kit, ele quer remeter a um lote, geralmente. Tá? Então, é a mesma coisa. Quando ele está escrito o nome kit, é um lote. Então, ele fala, eu vou comprar X kits de tal coisa. Então, ele está remetendo que aqueles itens virão dentro serão entregues juntos, consignados. Tá? Então, sempre serão entregues consignados. Na legislação, o nome que se dá a isso é lote. Tá? O que a gente tem de diferente um pouco, e aqui tem que tomar uma certa ressalva, é a questão do grupo. E aqui o grupo, eu vou encontrar isso no sistema do governo federal, porque nos demais não tem. Tá? Inclusive, há uma discussão muito grande se essa questão do grupo poderia ou não ser feita, uma vez que não consta isso em lei. Não vamos entrar nesse aspecto, mas tem o grupo. O grupo, aqui eu tenho que tomar um cuidado, tá? Geralmente em editais do governo federal, porque no grupo eu vou ter o aspecto, a apresentação será próxima de um lote, tá? Então eu terei
N itens dentro daquele grupo. Porém, quando eu precificar, eu vou precificar individualmente cada item daquele grupo. E aí ele vai compor o valor global daquele grupo e aí ao final vai ser auferido quem deu o menor preço. E tem um outro detalhe também, para quem é servidor e utiliza isso e até para os fornecedores ficarem atentos em especial. Você tem que fazer um valor menor em todos os itens do grupo. Ou seja, se alguém que não venceu tem algum item que o valor é menor, o pregoeiro vai negociar com você para que você faça o mesmo valor do outro fornecedor. E aqui uma opinião particular do Antônio, nada tem a ver com regulamentos e tudo mais. Eu, Antônio, não enxergo que seja a melhor estratégia e também não é tão justo com o fornecedor. Essa é a opinião particular do Antônio. Porque eu posso ter preços diferentes a depender dos tipos de parcerias que eu tenho, a depender da marca que eu ofertei, dos fornecedores que eu tenho. Então, eu vejo que se fosse por item, evidentemente eu não ganharia aquele item, mas eu venderia os demais que eu conseguiria ganhar pelo preço que é a minha margem de segurança ali. Neste formato de grupo, quando eu me deparar com isso, eu, fornecedor, eu já tenho que ter isso em mente. Que ainda que eu vença o global, o pregoeiro vai analisar os valores individuais de composição de cada um dos itens ali dentro e vai negociar comigo para que eu chegue no estimado ou no menor preço absoluto obtido ali. Tem outro ponto bem importante também que a administração tem que se atentar. Quando for fazer o lote, tem que ser do mesmo segmento. Então, por exemplo, não pode colocar um lote lá, cadeira, mesa e coloca lá um medicamento no meio, por exemplo. Não, porque aí faz com que a empresa não consiga participar. Então, aquele lote, ele tem que estar apto para todos os tipos de item ali. Então, se é parte de escritório, tem que ser, então, lote parte de escritório. Não pode ter outro segmento ali, porque senão vai atrapalhar o licitante. Um exemplo interessante aqui, Bruno. Uniforme. Geralmente o que a gente vê de uniforme ele coloca lá um lote com a blusa, a calça, ou outro artefato ali que seja de tecido dentro desse grupo. E aí ele coloca dentro desse lote, perdão. E ele faz um outro lote ali para calçados, por exemplo. Porque não necessariamente a empresa que trabalha com calçado vai trabalhar com roupas e vice-versa. E aí, para eles poderem participar, eu teria que permitir um consórcio, né? Porque não é o business da empresa. Então, poucas empresas trabalharão com os dois. Então, eu estou cerceando ali, diminuindo a quantidade de empresas que vão participar. Então, eu tenho que tomar esse cuidado. A exemplo do uniforme, Antônio, isso é opinião particular do Antônio, eu acredito que deveria ser itens individuais para se licitar. Mas tem um órgão público que justifica e contrata por lote. Mas uma coisa é fato. Se você se deparar com um lote que os produtos são distintos entre si, ainda que faça o sentido, a exemplo do que você trouxe, porque faz sentido. É um escritório, por exemplo. Aí eu quero colocar tudo junto, mesa, cadeira, computador. Faz sentido, é um escritório. Mas não tem correlação. Quem vende computador não necessariamente vai vender mesa e cadeira e vice-versa. Assim como o uniforme. Faz sentido o calçado estar junto com as roupas? Fazem, mas eles não têm correlação. Não necessariamente as empresas que fornecem um ou outro vendem esses dois produtos ou têm expertise para vender esses dois produtos. Então, eu, servidor, tenho que tomar cuidado com isso e eu, fornecedor, quando me deparar com essa situação, tenho que impugnar, no mínimo, solicitar um esclarecimento por que eles aglutinaram, o nome técnico é aglutinar, os objetos em um único lote. E corre um grande risco do servidor, se ele não se atentar e não, no caso, deferir um pedido desse, né? Sofrer ali esse lote, ele ficar deserto, obviamente. Porque... Ser deserto ou ser fracassado,
Enfim, tem N fatores ali que vão implicar, né? Como já dito aqui no começo, para quem for servidor público, eu não diria que é a regra, mas a tendência é sempre contratar por itens individual. Ai, Antônio, você está ficando louco, eu vou comprar medicamento por item individual, vai dar 300 itens, 400 itens, 600 itens. Sim, item individual. Eu, Antônio, já fiz pregão com... Nossa, mais de 500 itens fáceis, individual, item a item, negociando item a item. Medicamento tem uma coisa bem interessante, que ele vai colocar ali os medicamentos para compor o lote. E aí, ao invés dele colocar medicamentos que têm correlação, ele coloca o quê? Por ordem alfabética. Aí ele pega um medicamento que não tem nada a ver com o outro e todas as vezes que ele precisa de um determinado medicamento, ele tem que pedir todo o lote. Lembrando que no grupo é um pouco diferente, ele pode pedir individual. É como se fosse um lote, mas o pedido é de itens, o que eu... enfim. Então, veja, eu tenho que tomar esse cuidado. Eu só vou fazer um lote, órgão público, quando o que eu solicitar sempre vir casado. Exemplo, você está aqui com o seu Mac. E aí, obrigatoriamente, todas as vezes que eles entregarem um Mac, eles têm que entregar um teclado e um mouse junto. Pô, são produtos de informática que faz sentido, então faz sentido. O teclado e o mouse é da Apple, ok, então faz sentido. Então a própria Apple pode vir aqui, vender eles em lote, ou um representante da Apple ou qualquer outro fornecedor pode vir aqui e vender em lote, porque é certeza absoluta que todas as vezes que você pedir um laptop, ele virá acompanhado de um teclado e um mouse. Então, eu justificando isso, ok. Agora, se eu estou pensando em fazer uma licitação para comprar itens, e entre os itens eu tenho teclado, mouse e o laptop. Aí imagina, o mouse parou de funcionar. Aí tem que pedir para o fornecedor. Não dá. Por quê? Porque se eu pedir o mouse, vai ter que vir junto um computador e um teclado. Ora, não faz muito sentido, mas a gente vê algumas licitações que são feitas dessa forma. Então, você tem que pensar no que faz sentido naquela contratação e não só no ato de seleção do fornecedor. Eu vou fazer por lote porque é mais rápido e acabou rapidinho. Não é isso. Ô Mari, e você, o que você acha? A regra é por item? A regra deveria ser por item, né? Porque nós conversamos agora. Há possibilidade de mais pessoas estarem participando ali. Perfeito. Né? Então, a administração pública ela tem que dar essa abertura para as empresas estarem participando. E, querendo ou não, é individual. Cada item é como se fosse um contrato. É um contrato, na verdade, né? Agora, já por lote, ele já fica um pouco mais complicado. E restringe um pouco as empresas. Então, eu ainda prefiro os itens, né, por item. Mas tem essa parte que nós conversamos. Tipo, tem essa possibilidade, tem que ter uma justificativa. E a administração ela tem que estar bem atenta a isso. Muito Maravilha. bem, muito bem. Eu vou para a nossa pergunta aqui. A comprovação de qualificação técnica e econômico-financeiro deve ser compatível, olha que pergunta legal, com todos os itens ou só os que tem, no caso, a empresa ela tem interesse? Ou seja, eu vou participar de uma licitação que tem ali essa questão do lote, enfim, ou global, o que ele deve apresentar na hora, no caso da habilitação, por exemplo? É necessário ter a compatibilidade com o que está sendo licitado ali, né? Então, o licitante ele tem que apresentar, porque não tem como você participar de uma licitação e você não tem comprovação técnica do que você vai fornecer. Então, tem que ter essa transparência. Então, é necessário estar, sim, apresentando conforme o item da licitação. Veja bem, conforme o item. Isso diz que conforme aquilo que você tem vai interesse participar. em participar. Então, veja, ali quando eu falo de qualificação técnica, eu quero saber se aquela empresa ela tem aptidão para me fornecer aquele produto, e dentro da nova lei já nem entra mais produto, né? Para executar aquele serviço, tá? Ou obra. Tá? E aí eu vou elencar alguns itens que podem ser elencados como itens de maior relevância para verificar e tudo mais. E quando eu estou falando da qualificação financeira, aqui eu tenho um problema. Por isso que no pregão geralmente não se pede. Porque imagine o seguinte, o meu pregão tem um estimado de 5 milhões. Só que eu não ganhei 5 milhões. E aí eu tenho que comprovar a minha qualificação financeira baseada nesses 5 milhões?
Entendeu? Então, isso são elementos que os fornecedores têm que ficar atentos e também os servidores têm que ficar atentos, tá? Então, a comprovação ali financeira, geralmente ela vai aparecer em obras, porque aí é certeza, você vai ganhar por um determinado valor, e também serviços. E aqui, em especial, os serviços demo. E aqui abre uma discussão muito grande, porque a comprovação ela deve ser do meu estimado ou da minha proposta. Porque, veja, imagine que você é o órgão público, o seu estimado é 5 milhões. E aí eu olho lá e eu não tenho a comprovação econômico-financeira para 5 milhões. Só que a minha proposta é de 4 milhões e 300. E eu tenho a comprovação de 4 milhões e 300. E agora, como que eu vou fazer isso? Qual será a interpretação do órgão público? Tá? Então, eu acho que para você, fornecedor, você tem que solicitar um esclarecimento ao órgão público, não falando o seu valor, obviamente, mas dizendo, olha, a qualificação econômica financeira aqui você vai levar em consideração o estimado ou o meu valor que eu colocar na proposta, tá? E aqui ele abre um outro ponto. Porque imagine o seguinte, se eu faço para que ele comprove, por exemplo, da proposta dele, ao invés do estimado, é o mesmo que eu dizer, quando houver inversão de fases dentro da nova lei, que eu já sei quem é que vai ganhar a licitação. Porque imagina, eu não consigo comprovar os 5 milhões, mas eu consigo comprovar 4 milhões e 300, que é o que eu vou dar de proposta. E vamos supor que na minha comprovação dá 4 milhões e 600. Ou seja, eu já sei que a proposta daquele fornecedor é de 4 milhões e 600 para baixo, porque se não for, ele está inabilitado. Então, olha a complexidade de se discutir isso. Eu entendo que, dentro da nova lei, em especial as concorrências, quando eu vou analisar a questão da qualificação econômico-financeira, eu vou analisar após o julgamento da proposta, exceto nos casos de inversão de fases. E aí eu até posso considerar isso, uma vez que eu já sei quem é um vencedor, não tem mais não há o que se dizer de quebra de sigilo e tudo mais antecipado de proposta. Agora, se há inversão de fases, aí eu tenho um certo problema aqui. E agora, como que eu vou fazer essa análise, tá? Então, tem esses detalhes que ficam aqui pairando, né, no mundo das ideias, mas que nós temos que resolver isso ao longo do tempo, né? O que se tem é que a referência é o estimado. Eu, Antônio, entendo que talvez não seria talvez não, eu entendo que não é o melhor. Que para trazer justiça deveria ser em cima do valor da contratação. No valor da contratação. Só que aí na 8666, por exemplo, eu tenho uma série de problemas em relação a isso. Por este motivo se mantém a questão do estimado. Muito bem. O que influencia essa questão de ser por item ou o preço global na fase da proposta do licitante? O que ele deve se atentar? Aí, e se estende a você também, Antônio. Mari. Repete a pergunta que eu não entendi. Para o licitante ele fazer a proposta, ele se depara, digamos, ele tem lá o por lote ou o global. Para ele montar a sua proposta, o que diferencia para ele colocar... Um exemplo, ele vai colocar o preço lá somente do todo, ele tem que separar os itens ali, mesmo seja por lote. É necessário separar, né? Cada um tem o seu valor e no final vai ser o valor global. Mas é necessário, então, ele se atentar ao que ele vai colocar ali por cada item. Porque pode ser que seja fracassado também aquilo ali, depois vai pegar só um item. Então, é bem importante ele estar verificando o unitário, mas também o valor, o final, né? O global. Muito bem. Legal, muito bom. Eu vejo que quando estamos contratando por lote, ele tem é claro, existem contratações que obrigatoriamente tem que ser por lote ou global, mas a gente se depara com um problema que pode acontecer, que é o jogo de planilha, em especial em serviços. Quando, em que pese eu contrate globalmente aquele serviço, eu tenho serviços distintos por demanda. E aí o fornecedor dá um menor preço, e para aqueles serviços que ele sabe que tem baixa demanda, ele coloca um preço maior, coloca um preço menor, e aqueles que têm uma alta demanda, ele coloca um preço maior. Isso
pode ser caracterizado como jogo de planilha e você pode até ser desclassificado por fazer jogo de planilha e talvez no futuro até responder por possível... a expressão é forte, mas é essa, fraude em licitação. Então tem que tomar cuidado com isso. Antônio, mas eu sou o fornecedor, eu sei precificar, isso é eu que faço e tal, mas tem que tomar um certo cuidado. Só para trazer um fato importante, eu, Antônio, uma vez já peguei uma planilha com o jogo de planilha e eu chamei o fornecedor para negociar e tal. Resumindo a história, dava uma diferença... Eu não recordo, mas mais de 150 mil ano a diferença por esse jogo de planilha que ele havia feito na planilha dele. Então, tem que se atentar a isso, tanto o pregoeiro quanto o fornecedor. Em especial, o fornecedor na hora que ele está dando o preço dele. Porque dependendo do que ele faz, ele pode pensar, depois eu faço um jogo de planilha aqui e vai conseguir contratar. Mas dependendo do que ele faz, ele não consegue comprovar a execuibilidade dos outros itens que ele deu preço menor, e aí ele tem que aumentar, consequentemente tem que diminuir do outro, então tem todo esse equilíbrio que ele tem que tomar muito cuidado. E aqui estendendo, Bruno, em especial nos casos de dedicação exclusiva de mão de obras, porque existem elementos na planilha que ele não consegue mexer e nem pode. Exemplo, salários, encargos, impostos, porque tudo isso... Por exemplo, os encargos trabalhistas, ele é um percentual baseado no salário. Então, se eu tenho um salário, eu tenho que ter esses encargos. É impossível não ter férias, 13º, reposição de funcionário. Então, tudo isso vai de encontro com o quê? Com o salário. Então, se eu coloquei um salário ali, não tem para onde eu mexer. E na onde que ele vai acabar mexendo? Ele vai mexer ou nos insumos ou no lucro. E depois, para ele conseguir um reequilíbrio disso, é quase impossível. A gente já até viu que é repactuação e tal, mas não vamos... Mas imagina, eu coloquei ali que uma caixa de sabão em pó, exemplo, uma caixa de sabão em pó custa R$5. Ora, depois eu falo, não, mas o sabão em pó agora está 40. Nossa, mas custava 5, no mercado estava 35, o problema é seu. Faz a diferença do 35 para o 40, vê o percentual que dá, é isso que eu vou te dar de reequilíbrio. Exemplo, não estou afirmando nada, mas só dizendo. Então, veja, tem que tomar um cuidado redobrado, em especial quando eu tenho lote, quando eu tenho global, tá? Do que no item. O item, eu, Antônio, enxergo que é mais simples. Porque aquele lá, eu estou ali tranquilinho. Claro, tenho que fazer a composição, mas é mais simples na hora de participar, em especial em licitações que tem disputa de lances. E é bacana como que a licitação, eu falo assim, que ela é mágica, né? Sim. Porque depende dos dois, tanto do fornecedor como a empresa, né? A licitação é isso mesmo. Pode ser que o órgão público passou lá e não viu essa fraude, vamos dizer assim. Mas o concorrente, ele pode estar vendo isso. Claro! Ele tem que entender sobre a licitação. Então, às vezes, o próprio órgão faz os olhos meio que, tipo, não tô vendo, não vi, passou. Mas o concorrente pode falar, opa, isso aqui tá errado. Então, eu acho que a licitação, para que ela seja, sim, plenamente certa, tem que ter a base dos dois, né? Um complemento o outro, tipo, um ajudando o outro ali para poder sair uma licitação bem bacana e transparente. Olha que importante isso que a Maria acabou de trazer. Imagina o seguinte, você perde no preço. Aí seu fornecedor apresenta a planilha de composição de custo. Aí você olha e você fala, eita, se fosse para fazer desse jeito, eu ganharia. Inclusive, isso daqui é jogo de planilha. Ou seja, ele está agindo cada um faz o seu jogo, ok? Mas se eu sou o concorrente, eu não espero o órgão público olhar e falar, você tem jogo de planilha aqui. Eu já entro com recurso alegando que ele está fazendo o jogo de planilha. Porque se eu soubesse que iriam aceitar daquele jeito, eu teria dado um preço até melhor do que ele. Porque eu iria conseguir executar claramente fazendo o jogo de planilha. Então tem esses detalhes, é o que a gente sempre fala, né, Mari? A licitação, tem pessoas que falam assim, perdi a disputa de lance e acabou a licitação. Não, a licitação ela só acaba quando é expedido o atestado de capacidade técnica, ou seja, já pagou a última nota, não tem mais nada em a ver e pronto, aí acabou. Enquanto isso não acontece, ainda eu tenho a possibilidade de fornecer ou prestar aquele serviço. Porque mesmo com o contrato assinado, ele pode, por algum motivo, rescindir o contrato e chamar os remanescentes. Então, tem que tomar esse cuidado. E eu falo isso com propriedade, porque eu trabalho com várias empresas. E olha, acho que de 10 licitações, 5 eu consegui derrubar o concorrente.
Olha lá. A empresa fala, ai, Mariane, ó, desisti já porque tá em quinto lugar. Eu fiquei, não, pera lá, vamos ver. Ah, é uma certidão. Ah, tal certidão específica pede no máximo 30 dias de expedição. Foi lá, deu 31. Já derrubou. Ah, o valor não deu certo. Ah, o atestado de capacidade técnica, às vezes, não tá Não é compatível. Que tem muito disso. Tem. Você consegue derrubar. Então, é você usar o concorrente ali, entendeu? Você usar o seu conhecimento para conseguir ganhar a licitação. É isso que você falou. Acabou o lance, acabou a licitação? Não. Vamos continuar, até mesmo na entrega do produto ou a execução do serviço para verificar se realmente foi feito. Já peguei casos assim também, que entregou a mercadoria errada ali, o produto errado. E aí, não, tá errado, vamos fazer então uma justificativa aqui e derrubou o concorrente. Então, a licitação, tem que ter conhecimento. Para você participar, pode participar, mas tem que ter conhecimento da licitação para você ganhar. E isso que a Mari colocou é super importante, porque, veja, quando existe uma licitação, não é o órgão público não quer produto, não quer serviço, ele quer servir a população. Então é até um dever de cidadão, por mais que seja um negócio, eu falei por mais para não falar que pese. Por mais que seja um negócio, tem esse lado também de eu, empresário, eu, consultor, também ser um dos fiscais como cidadão. Então é importante eu verificar. E isso também disciplina o mercado. Porque se o sujeito participa de uma licitação, ele vende com preço muito baixo. Ele sabe que ele não vai entregar o produto exigido, entrega outro. Aquele órgão aceita, daqui um pouco ele está indo no outro, e daqui um pouco eu, que sou um fornecedor honesto, eu não tenho mercado. Por quê? Porque eu vou entregar o produto coerente. E produto coerente tem um preço coerente. E quem está ganhando está fornecendo algo que não é compatível com as exigências. E ele faz isso aqui, ali, lá, tal. Daqui um pouco o mercado inteiro está fazendo isso. E aí eu vou fazer o quê? Eu vou incorrer em fazer o errado para conseguir ganhar? Ou vou fazer minha parte de cidadão, de acompanhar? Por mais que quem esteja nos acompanhando, que seja fornecedor, possa olhar e falar assim, mas isso não é obrigação minha, existe gestor para isso, existe isso, existe aquilo. Gente, todos nós temos que ter esse trabalho de disciplinar o mercado, porque aí os fornecedores só ficarão fornecedores que são realmente... Eu ia usar a expressão honesta, mas não é bem isso. Os fornecedores preparados e que estão dispostos a entregar o que realmente deve ser entregue. Beleza. Ganhou a nossa plaquinha, então. Parabéns. O destino escolhe os licitantes mais preparados. Muito bem. Mari, pra gente... enquanto ela entra, pode entrar, Marília Gabriela... Opa, ela quase caiu. Isso é emoção. O Dudu Fofura não tá aqui, não. Qual que é o maior erro do licitante? Você que atende todos eles ali, qual que é o maior erro dele que ele não deve cometer de jeito algum, que senão o tombo é feio? É entrar na licitação sem entender o que tá fazendo, né? Tem gente que fala, eu vou participar aqui da licitação, vou montar a documentação e vai. Gasta tempo, gasta dinheiro e acha que vai conseguir ganhar a licitação. Então, o maior erro é você não ter conhecimento do que está fazendo. Então, você tem que ter preço, sim. Às vezes, a empresa tem um valor top, mas não tem a documentação regular. Boa. Não tem a documentação certa. Então, vai participar, sem valor, mas não tem a documentação, você vai perder. Então, o maior erro do empresário hoje é isso, não ter conhecimento. Então, se você não tem, arrume um profissional que tenha para te auxiliar, para você conseguir ganhar as licitações. Perfeito. Muito bem, seja bem-vinda, Marília Gabriela. Tudo bem com você? Tudo ótimo, Bruninho. Tudo bem. Ela tá sexy hoje, hein? Tá. Eu acho que ela pegou as dicas lá com o Bonner de como se comportar sexy aqui. Olá, Antônio. Olá, tudo bem? Melhor agora. Seja bem-vinda, você está ao lado da Mariane Branco. Ela tem uma experiência muito bacana, mas ela tem um conhecimento, ela vem de Maringá, interior do Paraná, norte do Paraná, inclusive, e tem uma experiência bacana com um profissional que trabalha no Condensação também, que é o Tiossi Júnior, dono do topete mais bonito do Brasil. Então... Que saudade daquele topete. Então, fica à vontade, o quadro e o espaço é todo seu.
Muito obrigado, Bruninho. Tudo bem, Mariane? Tudo ótimo, com você. Melhor agora, é um prazer tê-la aqui no meu tudo quadro, meu. nosso programa maravilhoso. E hoje a gente vai fazer o De Lance com Gabi. Não é de frente, é de lance Não com é de o Gabi. lado. Não é de lance com o Gabi. E hoje a gente vai fazer um bate-bola, um toque me voa. Eu vou pra lá, você vem pra cá, a gente faz uma brincadeira legal aqui. Vamos lá, então? Pra você. Licitação é... Licitação, para mim, é algo mágico. Eu gosto da licitação. E ela tá aqui para nos auxiliar a administrar o dinheiro público, né? Então, assim, é uma coisa que tá no nosso dia a dia, tá na administração, tá no poder público aí, tá com nós todos os dias. Maravilhosa. Boa. Exigências da... Opa, peraí. Recomeçando aqui que hoje... Ela falou do Tiócio, eu fiquei um pouquinho mais... O Dudu vai ficar com ciúmes. Tudo é passado. Exigências de habilitação da licitação. Travou? Posso falar já? Pode falar, fica à vontade. Eu só tava olhando pra câmera porque hoje eu tô muito bonita, me achei. É necessário que a empresa tenha qualificação, tenha documentação correta, tenha a documentação, experiência, tenha produto, tenha preço. É necessário tudo isso para participar de uma licitação e ser habilitado. Perfeita. Administração pública. É algo muito importante, que tem um poder muito importante na vida, né? Para nós aqui. Exato. Eles estão ali para organizar, para fiscalizar o nosso dinheiro, o dinheiro público. Então, a administração ela é muito importante. Ótimo. Empresário. O empresário ele tem que entender de licitação para conseguir ganhar dinheiro. Porque tem muitos empresários que não estão sabendo ganhar dinheiro. É e a verdade. licitação tá aí para poder, ó, Verdade. faturar mais. Senão é dinheiro jogado fora, né, Antônio? Exato. E agora, para terminar, Mariane por Mariane. Eita! Que pergunta, hein? Difícil, né? Difícil. Mariane por Mariane, eu acho que eu vivo a licitação. É uma paixão que eu tenho em poder ajudar alguns empresários e ajudar também o órgão público, porque é uma coisa tão importante para nós, né? Então, eu acho que assim, eu trabalho com coração, eu quero ajudar, quero fazer, e a licitação está no meu sangue. Eu conversei com ela. Mariane, muito obrigado por participar. Fiquei muito feliz. Adorei seu cabelo, viu? Ah, hoje eu tô aqui um pouquinho, né? Descabelado, mas tudo certo. Certo. Muito obrigado, É, Marília Gabriela, obrigado, você Jesus. sempre arrasando. Mari, pra gente encerrar aqui, então, um resumo do nosso podcast, mas claro, tem aquele último recado final pra quem tá nos Chorinho. acompanhando, um chorinho. O que você tem pra eles? Olha, vamos participar de licitação, gente, porque a licitação dá dinheiro. E se você for participar, que você se capacite. Porque a licitação ela é rica em detalhes, né? É isso que nós comentamos aqui. Então, se você quer ganhar a licitação, vamos participar, porque é uma coisa que vai... Tá no nosso dia a dia, né? A administração pública está ali para poder nos auxiliar, mas você também, licitante, tem que estar ali também observando, analisando a licitação, para poder acompanhar e fiscalizar, para que o nosso dinheiro seja bem aplicado. Muito bom. Muito bem, mais um episódio Mais um entregue, episódio. Antônio, pra gente Que fechar episódio. aqui. Então, pessoal, até a próxima terça-feira. Não deixem de curtir esse episódio, compartilhar e também realizar aqui o seu comentário. O que você acha desse tema? Qual que é a sua dúvida? Que o nosso jurídico também estará presente para responder dúvida por dúvida. Um grande abraço e até a próxima terça-feira. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau.